Ele que tá o Cariani, tá o Paulo Musi, tá o Vitor, também tá nesse vídeo. Vitor Boff? Boff, sim. Tá, como é que é o vídeo? Que tu revela o shape, né? Isso. E aí eu tava dando uma lida nos comentários. Nos comentários, o que mais estavam falando era sobre o teu mindset, sobre como tu ultrapassa dificuldades e tu criou uma mente resiliente. Cara, é um pouco complexo isso, porque assim, vou te contar um pouquinho da minha história para você entender. Quando eu comecei a praticar musculação, eu fui para academia pelo simples fato de não conseguir mais aceitar a condição de magro. Eu era um cara que jogava futebol até os 10, 12 anos, depois eu comecei a ficar muito mais alto, desengonçado. Aí eu fui pro basquete. E eu percebi que eu era um pouco mais alto do que a maioria, mas eu também comecei a perceber que eu já não era muito mais alto do que a maioria. Então eu já tinha uma altura limitada para o basquete. E também não tinha um porte físico adequado, eu era muito magro. Então era esguio, como deveria ser, era alongado como deveria ser, mas não tinha um porte atlético como deveria para poder encarar uma carreira esportiva como jogador de basquete, mas sempre admirei, era a época do Jordan, né? Então Jordan estava em alta, então era o nosso maior ídolo. Então eu acompanhei toda a carreira do Jordan e era muito fã dele e queria ser como o Jordan. Então eu passei a buscar a musculação, porque eu sabia que os atletas faziam um preparo deles todo baseados na musculação e pelo simples fato de não querer mais ser magro. Então eu sofri muito bullying na escola. Eu era extremamente magro na minha rua, tive diversos apelidos. Mas na minha época o bullying a gente resolvia na porrada. Não tinha essas conversas como hoje, que se reclama de tudo e chama o pai. Não tinha essa. Então assim, o dia que apareceu um moleque lá na rua de casa e o cara queria me bater, meu pai falou, cara, se você apanhar dele, você vai apanhar de mim também. Era assim que se resolvia. Hoje não existe mais isso. Mas eram outros tempos, década de 90, né? Então, década de 90 era uma década que eu posso dizer raiz, na década do tudo pode. Foi a última década onde tudo podia, né? Era a última década onde tudo podia. Eu sou dessa década aí. Então, eu passei a desenvolver um trabalho dentro da sala de musculação e comecei a ter um rápido desenvolvimento. Mas como é que tu encontrou a musculação? Como que eu encontrei a musculação? Na verdade, a musculação sempre esteve presente na minha casa. Meu pai sempre praticou desde que eu me lembro de criança. Meu pai sempre praticou pesos livres em casa. Então ele tinha as barras de concreto dele, ele tinha um banco de supino dele, ele tinha uma roldana adaptada na parede. E ele sempre praticou musculação dele em casa, mas aquilo nunca me atraiu. Nunca. Eu olhava ele, eu ficava assustado, porque eu via que ele tinha muita força e levantava muitas vezes aquele peso. E eu tentava, às vezes, tirar do chão e nem sonhava em tirar, né? Era muita diferença de tamanho. E os anos foram passando e eu nunca tive interesse, porque meu pai também nunca me apresentou assim a musculação como uma modalidade esportiva. Ele sempre guardou aquilo para ele como um hobby dele. Mas com 16 anos, eu vendo essa necessidade de precisar ficar mais musculoso, comecei a pegar os halteres dele, sem ele saber, de tarde, quando ele estava trabalhando, eu estudava de manhã, e à tarde eu ia lá, brincava um pouquinho com os halteres, eu via ele fazendo os exercícios, imitava ele. Tu seguiu o que tu lembrava que ele tinha feito. Exato, imitava o que ele fazia, até um dia que ele chegou em casa, ele pegou mexendo nos pesos dele. Eu achei que ele ia ficar bravo, mas ele não ficou, porque meu pai era muito ciumento com as coisas dele. Aí ele perguntou, o que você está fazendo? Eu falei, tô tentando fazer uns pesos aqui, vendo se eu tenho força ou não. Aí ele até me passou um outro exercício. E eu acabei continuando ali, né, fazendo flexão, fazendo um pouquinho de rosca direta, barra fixa. Depois de 3 meses, teve um grande amigo meu, que mora na rua de trás da minha casa, o Yuri, que me convidou para ir para a academia lá do meu bairro, eu sou de Santo André, bairro Camilópolis, uma academia chamada Muscle Power.
E com 17 anos eu iniciei meus treinos ali naquela academia com 62 quilos de peso corporal. Cara, e quanto de altura? 1,84 m. Depende da hora, assim, que eu peso. Geralmente à noite tá esse peso, essa altura aí. Mas esse peso. E era muito, muito raquítico, né? Então eu só tinha um Black Power, os dentes separados e osso pra tudo que era lado. E aí partiu eu e esse meu amigo pra academia e começamos a treinar ali. Com 6 meses de treino, 6 meses de academia, eu já era... Já acontece. O dono dessa academia, ele gostava muito de fisiculturismo, então já tinha os quadros nas paredes de 3 atletas excepcionais, Dorian Yates, Flex Wheeler e Barry DeMay. Então eu olhei aqueles quadros assim, eu falei, cara, como pode? Será que esses caras são de verdade? E eu indaguei assim o instrutor, que era o dono da academia. Luizão, esses caras aqui são reais, eles são de verdade, Luiz? São, cara, são de verdade, eles existem. Mas dá pra ficar assim? Ele falou, cara, pra ficar assim você teria que dedicar a vida inteira a isso. E isso ninguém daqui do Brasil ainda teve condição. E aquilo ficou na minha cabeça, cara. Ficou na minha cabeça, eu falei, caramba, velho. E aí você tem aquela influência, né? Depois que você envelhece, você acaba descobrindo que os anos 90, as influências eram muito diferentes das influências de hoje. Por isso que as pessoas também têm um comportamento tão diferente. Na minha época, nos anos 90, o filme que me fez ver o fisiculturismo pela primeira vez, antes mesmo dessas fotos, foi Conan, o Bárbaro, ou mesmo o Incrível Hulk, quando era o Lou Ferrigno. Então, esses dois personagens são os personagens que foram apresentados ao mundo pelo fisiculturismo. Eles foram os modelos utilizados do esporte para mostrar para as pessoas o poder de mudar o corpo que o nosso esporte proporcionava. Então, a partir daquilo que eu visualizei naquela época, eu comecei a criar esse desejo dentro de mim de querer ter uma imagem de uma pessoa que remetia todo aquele poder. Aquilo era mágico, eles tinham músculos arredondados, enormes, aquilo mostrava força, aquilo mostrava poder. Tudo que eu queria, tudo que eu não era. Então aquilo me deixou louco. E a partir dali eu comecei a treinar desenfreadamente 2 vezes por dia, mesmo sabendo que era errado.